Bom dia a todos. Agradeço a presença de todos que estão aqui e agradeço em especial o Begatec pela oportunidade de nós tratarmos de um assunto que, como bem ressaltou o professor, é de relevância ímpar para as empresas no Brasil, em especial considerando o momento que nós estamos vivendo e também a complexidade e a mutação constante do sistema tributário nacional, que, conforme nós estávamos discutindo aqui antes no café da manhã, constitui, sem sombra de dúvida, um dos maiores óbices ao empreendedorismo e atração para investimentos no nosso país e que precisa urgentemente ser simplificado sob pena de nós perdermos uma oportunidade muito relevante nessa caminhada pelo desenvolvimento, nessa conquista de novos mercados. Então, o objetivo aqui hoje é conversar com vocês de uma maneira bem informal, fiquem à vontade para me interromper a qualquer momento, para discutir qualquer ponto que nós estejamos tratando, mas apresentar para vocês um overview do que representa essa complexidade ou essas dificuldades decorrentes do sistema de tributação nacional, bem como todo desafio traz consigo oportunidades. Então, dentro dessas oportunidades também, como que as empresas podem aproveitar essas oportunidades para encontrar nelas formas de utilização racional e otimização do sistema tributário nacional de maneira a desenvolver um diferencial competitivo diante de um mercado que é cada vez mais acirrado. Vamos lá. Então, para a gente contextualizar, segundo os economistas, esse ano de 2015 vai ser um ano de algumas dificuldades. Nós estamos vivendo um cenário, né, de aumento da inflação, um cenário também de aumento da taxa de juros e um cenário de retração econômica. Eu estava vindo para cá hoje, escutando a CBN, e as projeções da Miriam Leitão, por exemplo, são pessimistas em relação a esse ano, e diante desse quadro e comparativamente com os países com os quais nós estamos concorrendo, o que parece é que o momento de 2015 vai ser um momento de dificuldades. Vai ser um momento em que as empresas vão precisar se repensar e desenvolver estratégias para combater esses desafios que estão por vir. Então, todo empreendedorismo, todo desenvolvimento econômico, ele precisa de oxigênio, ele precisa de dinheiro. E com uma taxa de juros dentre as maiores do mundo, esse acesso a esse dinheiro fica restrito. Uma inflação alta, esse processo inflacionário acaba consumindo os recursos das empresas, o que gera, consequentemente, retração no investimento e também uma retração no crescimento econômico, que é refletido através do PIB, que é o Produto Interno Bruto. Então, como se desenvolver diante desse quadro? Como tratar essa dificuldade? Como tentar superar esse desafio? Eu tenho lido algumas biografias de CEOs e uma coisa muito comum em todos eles diz respeito a controle de custos. Todos pensam em controle de custos. Alguns utilizam até a mesma expressão. Falam que custo é unha, tem que ser cortado todo dia, né? Então, diante dessa perspectiva, um dos maiores custos que nós temos, sem sombra de dúvida, é o custo tributário. No Brasil hoje, varia conforme quem está divulgando o índice, se for o governo, se for a iniciativa privada, mas é consenso que a carga tributária gira em torno de 35% do PIB.
Isso quer dizer, né, que mais de 1/3 de tudo que é produzido no país é consumido para o pagamento de tributos. A cada 3 cadeias que são produzidas, uma delas vai para o governo para o pagamento de tributos. Então a gente trabalha aí aproximadamente até o mês de maio de cada ano apenas para o governo. Então, meus parabéns, até hoje vocês não trabalharam um dia sequer para vocês. Vocês só estão trabalhando até maio para pagar o governo. A partir de maio vocês vão começar a trabalhar para vocês. E não só é alta essa carga tributária, se a gente for perceber a evolução, né, ela vem subindo de maneira significativa, mas ela também é muito complexa. Num sistema federativo como o sistema brasileiro, em que, né, nós temos diversos entes, nós temos a União, nós temos os Estados-membros e nós temos os municípios, sem nenhuma hierarquia entre esses membros, e cada um deles dotados de poder de tributar, de competência tributária. O que é isso? Possibilidade de instituir os tributos que vão gerar os recursos necessários para que esses entes cumpram então a sua finalidade de prover serviços públicos na área de educação, saúde, segurança pública, enfim. É muito comum nós encontrarmos situações de conflito, situações em que estados brigam com estados, municípios brigam com municípios, às vezes estados brigam com municípios e com a União. E nessa briga do rochedo com o mar, quem sofre é o marisco, que é o contribuinte que fica, né, navegando nesse mar tortuoso, porque nem sempre sabe lidar com essas exigências tributárias, nem sempre sabe cumprir essas obrigações fiscais de maneira adequada, o que acaba fazendo com que, em grande parte das vezes, haja um recolhimento a maior do que o devido. É muito comum nós identificarmos, né, dentro da nossa atividade profissional, as empresas que, na dúvida, como as sanções decorrentes do descumprimento das obrigações tributárias são muito gravosas, as multas são muito pesadas. Vocês vejam, né, enquanto o Código Civil limita multas em contratos a 2%, as multas pelo não pagamento de tributos podem chegar a 75% ou 150%. Então, é uma desproporção muito grande. E os contribuintes, na maior parte das vezes, obrigados a terem a sua regularidade fiscal para obter financiamentos, para fazer licitações, para receber de seus fornecedores, acabam, na dúvida, optando por um caminho mais oneroso, pelo pagamento a maior de tributos. E isso, às vezes, até inconscientemente, diante do sem número de exigências que acontecem. Não sei se vocês já repararam, mas a primeira coisa que acontece quando você registra a empresa, você começa a receber cobrança, né? Às vezes você nem alugou a sua sala direito, mas já chegou lá uma contribuição sindical para você pagar, já chegou uma taxa de fiscalização da prefeitura, já chegou uma taxa de incêndio do estado, e às vezes você não está nem pronto para poder iniciar suas atividades. Então, realmente um cipoal legislativo. É difícil de lidar com isso, mas ele é inevitável. Então, se tem um conselho que eu posso deixar para vocês, é o seguinte: não terceirizem a gestão tributária da sua empresa. Obviamente, vocês vão se utilizar de um profissional, né, habilitado para isso, quer seja um contador, um advogado, enfim, mas estejam presentes, se informem, discutam com esse profissional, porque é muito comum que, diante, né, principalmente para quem trabalha com tecnologia, é muito mais instigante, né? Você está pesquisando dentro do seu campo, você está desenvolvendo novos produtos, você está trabalhando com o mercado, a parte de novos negócios e vendas. No entanto, não negligenciem essa parte, porque é um custo muito alto para que você transfira essa responsabilidade para outra pessoa. Estejam presentes, porque
se a burocracia e a complexidade do sistema tributário ela é inevitável, então saibam enfrentar, saibam lidar com ela, porque isso, sem sombra de dúvida, vai se mostrar um diferencial competitivo para vocês ao longo dos anos. E como trabalhar essas dificuldades? Através de um planejamento. Vocês fazem um planejamento, né? A primeira coisa que o Sebrae indica ao pensar em empreender é a elaboração de um plano de negócios, né? Nesse plano de negócios você vai ter que fazer uma projeção daquele negócio, quais vão ser as suas despesas fixas, quais vão ser as suas despesas variáveis, qual vai ser o seu custo de mão de obra, como é que você vai fazer a precificação do seu preço, a precificação do seu serviço ou da sua mercadoria. E dentro desse contexto é imprescindível que haja um plano também para fins de tributação. Por quê? Como eu já adiantei, existe uma complexidade muito grande e existem alternativas as mais variadas. E dentre essas alternativas de tributação, quer seja de localização, quer seja de setor, quer seja de atividade, optar por aquela que é menos onerosa e que vai te fornecer um melhor resultado, torna-se verdadeira obrigação do gestor. Então, o planejamento tributário ele tem que ser desmistificado. É muito comum a mídia tratar o planejamento tributário de uma maneira jocosa, de uma maneira preconceituosa. Muito se fala em indústrias de liminares, em empresas offshore, sendo que as liminares são instrumentos jurídicos que estão previstos nos códigos, na Constituição, e que só são deferidas pelo Poder Judiciário no caso das cobranças que são consideradas indevidas. A empresa offshore, nada mais é do que uma empresa situada no exterior, e se houver a constituição regular da empresa, declaração à Receita Federal, remessa de recursos via Banco Central, não há nenhuma irregularidade. É claro que existem as exceções, existe a má-fé, como existe em qualquer campo de atuação, mas nós não podemos inverter a lógica do sistema. A presunção é de boa-fé, a presunção é de regularidade, a presunção é de legalidade, porque sem confiança, a confiança é a base da sociedade. Então, que os malfeitos ou que as irregularidades sejam condenadas, sejam fiscalizadas e sejam afastadas do nosso cotidiano, mas nós não podemos julgar por todo pela exceção, de forma que pensar em planejamento tributário não se está tratando de esperteza, não se está tratando de tentar tirar vantagem. Simplesmente é uma técnica preventiva de organização do seu negócio, de maneira a permitir, de uma forma legal, que você pague um tributo menos oneroso. Então, a primeira ideia que eu queria lançar é justamente desmistificar essa ideia jocosa, esse preconceito que existe em torno do planejamento tributário. Ele é um planejamento como todos os demais que vocês fazem, sob o ponto de vista de logística, de emprego, de como é que você vai gerir sua folha, como é que você vai gerir toda a sua atuação comercial, por exemplo, e como você vai gerir a carga tributária que vai incidir sobre a sua atividade. Isso não é novo. Desde que existe tributo, existe planejamento tributário. Na bibliografia especializada, a primeira notícia que a gente tem de planejamento tributário ainda remonta à Idade Média. Assim que começaram a ser desenvolvidas as atividades comerciais, ao redor dos castelos, nos feudos, na Idade Média, você tinha os caçadores que comercializavam as peles nessas feiras livres ao redor desses castelos.
O que acontece? Diante daquela riqueza que circulava ao redor do castelo, o rei, então, titular absoluto daqueles domínios, começa a entender pela possibilidade de ter uma parcela daquela riqueza que circulava. Então, começa a cobrar tributos daquelas pessoas que realizam comércio ao redor do castelo naquelas feiras. E esse imposto, à época, era cobrado de acordo com a área utilizada por cada um desses comerciantes. Então, os caçadores à época que vendiam essas peles e que expunham essas peles no chão e utilizavam uma área muito grande, começaram a vender as suas peles, assim como os vendedores de rede do Nordeste, né? Colocando sobre o seu braço. Então eu diminuí uma área significativa de utilização, de exposição dessa pele para uma área muito restrita e assim reduzi consequentemente o custo do meu tributo, sem que com isso tenha havido qualquer infração à lei, ou simplesmente um planejamento daquela atividade para que pudesse gerar o impacto de economia que eu estava pretendendo. Então, isso não é novo e sempre que houver tributação, em contrapartida vai haver uma atividade de planejamento que vai buscar uma redução dessa tributação. E o importante aqui é que a gente destaque 3 requisitos desse planejamento tributário. Então, inicialmente, a gente está falando de operações lícitas, de operações legais. Ninguém trata de planejamento tributário falando em omissão de receita, venda sem nota, descaminho, que é, né, importação sem o pagamento dos impostos devidos, porque isso está no campo da ilicitude, isso está no campo, né, da extra planejamento tributário. Por quê? Nada compete com a informalidade, nada compete com a atividade ilícita. Né? A atividade ilícita, com certeza, é uma atividade, se compensa ou não, a lei vai dizer se ela for eficaz, mas ela está fora do campo do planejamento tributário. Por quê? Né? Algumas empresas vêm nos procurar para tratar, olha, como é que a gente pode fazer planejamento tributário para reduzir minha carga? Ah, mas eu tenho aqui uma fragilidade. Eu tenho uma fragilidade porque eu não emito nota para X% da minha receita. Olha, então eu não posso te ajudar. Porque, afinal de contas, qualquer medida que eu vá propor, qualquer alternativa que eu vá pensar, eu vou tentar trazer uma economia, eu vou tentar trazer um benefício para você, mas não existe solução mágica. Né? Quando qualquer atividade de planejamento tributário é implementada, ela deve pressupor toda a regularidade fiscal da empresa. Porque se você implementar uma atividade de planejamento tributário com uma fragilidade dessa, isso pode expor a sua empresa. E aí, alguns empresários vão, mas eu estou ganhando mais dessa forma, então do que eu vou ganhar se eu planejar, mas tiver que regularizar essa situação. Então, o planejamento tributário não compete com a informalidade, não compete com a sonegação fiscal. Aí, quando a gente está tratando de planejamento tributário, a gente só está falando de operações lícitas. E diante dessas operações lícitas, o que eu posso fazer é ter a liberdade de constituir a minha empresa, de fazer o meu empreendimento, de fazer os meus contratos da maneira como me for mais benéfico. Eu tenho uma liberdade de iniciativa. Se eu quiser constituir essa empresa como uma SA ou como uma EIRELI, que é uma empresa individual de responsabilidade limitada, porque eu vou ter determinado benefício em uma ou outra, isso está dentro do meu campo de liberdade, assegurado pela Constituição. Se eu for optar pelo lucro real, pelo lucro presumido, pelo simples, se eu vou constituir a minha empresa em Belo Horizonte ou em Nova Lima, isso está dentro do meu campo de liberdade. Aí é o campo onde a gente atua com o planejamento tributário. E o último requisito é justamente o objetivo do planejamento tributário, que é uma menor onerosidade.
O professor Marciano Seabra de Godoy, da PUC Minas, ele tem um livro de planejamento tributário em que ele tem uma expressão que eu acho muito válida. Não existe uma obrigação ufanista, uma obrigação patriótica de entre dois tributos, duas formas de tributação previstas na lei, você pagar aquela que é mais cara. Quando vocês preenchem a sua declaração de imposto de renda pessoa física, o próprio sistema já faz a simulação, né? Se você fizer uma declaração completa ou se você fizer uma declaração simplificada. E existindo, né? Olha, eu sou um cara solteiro, já concluí os meus estudos, então eu não tenho despesas com educação, eu não tenho despesas com saúde, eu moro na casa dos meus pais, etc. Então, para mim, é muito mais vantajoso utilizar um sistema simplificado de declaração, uma despesa presumida. Agora, eu sou casado e tenho 3 filhos, os 3 estão na escola, eu pago plano de saúde, etc. Então, eu vou utilizar um modelo completo, que eu tenho despesas dedutíveis, o que vão gerar um impacto na minha renda, um impacto maior na minha renda. Então, diante dessas duas situações, que são legais, que são previstas, né, no ordenamento jurídico e que estão acessíveis à população, não existe um dever patriótico de pagar o maior tributo. Então, nesse contexto do planejamento tributário, em que a gente está tratando de operações legais, em que eu tenho liberdade de optar, o gestor, esse sim, tem a obrigação de escolher aquele caminho mais econômico e, consequentemente, mais eficiente para o desenvolvimento das suas atividades. E, nesse sentido, né, o planejamento tributário como conceito é essa técnica preventiva de organização dos negócios jurídicos, objetivando, então, uma redução da carga tributária incidente sobre as atividades. Está indo muito rápido? Tá? Podemos continuar. E quais são as formas, então, mais usuais de realização de planejamento tributário? Justamente a utilização de incentivos fiscais, as opções fiscais, as reestruturações operacionais e as administrativas e judiciais. Então, vou explicar cada uma delas. Incentivos fiscais. Essa é uma forma até direcionada pelo governo para que haja, então, o fomento, né, o estímulo a determinada atividade. E vocês estão aqui num dos maiores exemplos disso, que é o BHTEC. Ou seja, quando o governo quer fomentar determinada atividade, estimular determinada atividade, ele concede incentivos fiscais para atrair investimentos para aquele segmento, para aquele setor, para aquela área específica de trabalho. E isso acontece e é muito comum, principalmente no país, no Brasil, onde a gente tem a Zona Franca de Manaus, onde a gente tem as áreas de Sudã, de Sudene. Nós temos também na parte de indústria, né? É só a indústria automotiva ameaçar demissões em massa, o governo imediatamente reduz o IPI dos veículos, né? Linha branca, redução do IPI na linha branca. Existem também questões, além de ser regionais, são questões setoriais. Por exemplo, desoneração da folha. O que foi a desoneração da folha? O governo, então, buscando fomentar aquelas atividades que utilizam muita mão de obra, optou, então, por transferir a tributação da folha para o faturamento. Dessa forma, se você fizer maior contratação de pessoal, isso não impacta automaticamente no aumento da carga tributária incidente sobre a folha. Vai impactar somente quando houver um aumento da sua receita. Então, se eu desonero a folha, eu fomento a contratação. Em relação
ao ISS, por exemplo. Os municípios ou os estados vivem em verdadeira guerra fiscal na atração de investimentos. Então, a minha alíquota de ISS é 5, a sua é 4, a sua é 3, a sua é 2, a sua é 1, e Rio Acima chegou a ser 0,5%. Justamente para tentar atrair empresas para aquele determinado município e, consequentemente, trazer os empregos e a arrecadação que acompanham esses novos negócios. Houve, recentemente uma limitação pela Constituição de 2% de uma alíquota mínima, justamente para evitar que os municípios, então, se degladiassem nessa guerra fiscal e acabassem por prejudicar toda a coletividade diante de uma alíquota irrisória de ISS. Mas nós temos notícia, por exemplo, que até em cidades vizinhas aqui existem ainda práticas de alíquotas menores do que essas previstas na Constituição. E além disso, tem algumas atividades que são fomentadas pelo governo, como, por exemplo, ainda vinculada à área de tecnologia, aquelas relativas à pesquisa e desenvolvimento. Quando as empresas resolvem, então, investir em pesquisa e desenvolvimento, criam centro de custos separados para essa pesquisa e desenvolvimento e se credenciam junto ao Ministério da Ciência e da Tecnologia para poder desenvolver esses projetos de pesquisa e desenvolvimento, o que elas têm em termos de benefícios fiscais? Elas podem depreciar o ativo que elas compram de maneira acelerada, isso quer dizer aumentar a despesa para impactar numa diminuição do imposto de renda que ela tem a pagar. Elas podem utilizar a despesa operacional de forma duplicada. Então, se eu preciso contratar um serviço de vocês para desenvolver um produto para a minha empresa, o seu serviço custa 100, eu posso duplicar essa despesa dentro do meu balanço para fins de apuração do imposto de renda. Então, apesar de ter havido um desembolso de caixa de 100, na verdade, contabilmente, eu vou ter uma despesa artificial de mais 100, ao todo 200, e isso vai impactar no imposto de renda que a minha empresa tem a pagar. Na realidade, o que acontece? Você gerou mais 34% aproximadamente de desconto para o seu cliente em cima do seu preço. Isso é um bom argumento de venda. As empresas que desenvolvem programas de pesquisa e desenvolvimento e que contratam os serviços de vocês podem deduzir até 2 vezes o valor que eles gastam com vocês da apuração do imposto de renda deles como uma despesa operacional. E isso, gera um desconto adicional de 34%, o que faz com que o seu serviço original custe apenas 66%. Então, interem-se desses programas junto aos seus clientes, saibam se eles participam desses programas de P&D, porque isso é um excelente argumento de venda. O seu serviço não custa dos 100, ele custa 66. Só voltando essa questão do ISS, desde agosto, setembro do ano passado, está uma briga da Tribunal de Justiça com a Prefeitura de Belo Horizonte sobre a alíquota de ISS da TI. A Prefeitura coloca 2,5%, o Tribunal de Justiça vai e solta uma liminar falando que suspende o 2,5% e volta para 2%. Como é que vocês orientam os clientes de vocês a agir nesse momento que cada hora é um percentual diferente? Você tocou num ponto fundamental que é a insegurança que a gente vive, Hoje, o processo de produção de leis tributárias, ele é tão intenso, ele é tão dinâmico, que ele acaba nos surpreendendo a cada dia. No caso da Prefeitura de Belo Horizonte, houve a aprovação de uma lei no final do ano retrasado, relativamente a esse aumento da alíquota de ISS de 2% para 2,5%. Só que o que acontece?
Foi uma lei aprovada às pressas, que não observou todos os trâmites exigidos pela Câmara dos Vereadores, e o Tribunal de Justiça, provocado então por um partido político, suspendeu os efeitos dessa nova lei. O contribuinte ele não pode ser surpreendido repentinamente com a cobrança de um tributo novo. Ele tem que saber quando que ele vai passar a pagar aquele valor, e ele tem que ter o direito de se planejar, de se programar para ter aquele desembolso adicional, até para fazer uma reformulação dos seus preços. Então, nesse sentido, o Tribunal de Justiça suspendeu a lei atual dos 2,5%, mantendo o pagamento da alíquota de 2%. Procedimento que cada um vai adotar depende do seu grau de tolerância ao risco. Por quê? Hoje a decisão do Tribunal de Justiça está prevalecendo. Você pode continuar recolhendo 2%, porque a Prefeitura de Belo Horizonte não pode te exigir esse adicional de 0,5%. Mas na Prefeitura, quando tiver emitir uma nota, sai 2,5%. Sim. Aí você pode... Desculpa. Não, é só para complementar esse assunto, eu acompanho esse assunto. E na realidade teve um erro na hora da emissão da liminar que proporcionou que a Prefeitura entrasse com embargos de forma que só aplicou em cima do ITBI. Em cima do ISS existe ainda um questionamento sobre a aplicação da liminar. Em função disso, a Prefeitura colocou. Entendi. Houve eles entraram com embargos em cima da decisão de liminar. Entendeu? Entendi. Porque teve um erro na hora de emitir ali. Porque a mesma lei que Mas aí o aumentou... tribunal ainda não se manifestou para contestar e tal, para suspender efetivamente. Entendi. Porque a mesma lei que aumentou o ITBI... Mas era para poder suspender realmente, mas aí como eles pegaram essa falha na emissão da decisão. Ok. Então, Marcelo da FIENG acompanha muito bem esses assuntos através da gerência tributária, e aí, segundo essa informação, então, o que acontece? A Prefeitura continua exigindo 2,5% por causa de um erro na hora de redação da liminar, que aplicou só o ITBI e não aplicou o ISS. Mas, o que acontece? De qualquer maneira, essa decisão, ela ainda é provisória. O mérito dessa ação ainda vai ser julgado. Então, corrigindo essa liminar, né, Marcelo, eu acredito que a Prefeitura vá acolher, vá acatar essa determinação e passar a exigir somente os 2%. Depois a gente vai poder fazer uma compensação. Sim. Os valores que forem pagos, né, a título desse adicional de 0,5%, são um pagamento maior que você pode pleitear a restituição via compensação. Tá? Agora, sempre que existem essas decisões, depende da sua tolerância ao risco e como é que está seu caixa. Porque se você tiver um grau de tolerância maior, você passa a pagar a alíquota menor. Se você tiver um grau de tolerância menor, você faça um provisionamento dessa diferença, porque no caso dessas decisões, como elas são temporárias, elas são provisórias, elas podem ser cassadas. E se elas forem cassadas, a Prefeitura pode te cobrar essa diferença no prazo de 30 dias, durante todo o período que você deixou de pagar o adicional. Então, a gente normalmente sugere que vocês façam uma provisão dessa diferença, caso optem por suspender esse pagamento. Ok? Bom, dando continuidade, então, em relação a esses incentivos fiscais, nós temos essas situações de um planejamento tributário dirigido. O próprio governo vai determinar quais são as atividades ou quais são as áreas, né, quais são os setores que ele quer fomentar e que ele quer estimular. E diante dessas opções de incentivos fiscais, vocês podem se valer desses benefícios, tanto quando eles são dirigidos para você, como aqui no caso do BHTEC, que te dá benefícios em termos de PTU, que te dá benefícios em termos de ISS, quanto também prevendo o benefício que atingirá o seu cliente, como no aspecto do PID, já que isso vai implicar num desconto
em cima do custo que o seu cliente está tendo com o seu serviço. Atentem-se a essas, fiquem sempre atentos a essas opções de incentivos fiscais, porque elas, sem sombra de dúvida, constituem um diferencial competitivo. E uma boa forma de se manter atualizado é através dos órgãos de representação de classe, as associações, os sindicatos da sua categoria, porque são instituições que acompanham muito esses benefícios setorizados. Ok? Opções fiscais. Além dos incentivos fiscais, que são aqueles planejamentos tributários dirigidos para fomentar uma determinada atividade que o governo entende interessante, uma outra forma de planejamento tributário refere-se às opções fiscais. E um exemplo, né? Assim como eu falei do imposto de renda na pessoa física, um exemplo que a gente tem em termos de pessoa jurídica são os regimes de apuração do imposto de renda que estão previstos na nossa legislação. Então nós temos aí a regra, que é o imposto de renda apurado com base no lucro real, em que todas as receitas são contabilizadas, todas as despesas e os custos são contabilizados, algumas adições, algumas exclusões, e o resultado real obtido é então tributado através do imposto de renda, do adicional de imposto de renda, contribuição social sobre o lucro, PIS e COFINS. Se puder descer um pouquinho a planilha, por favor. Você chega então a um total de tributação com base no lucro real. Agora, outras alternativas que existem referem-se então a despesas que são presumidas, a lucros que são presumidos, estimativas que são feitas pelo governo com base em estudos econômicos. Então, de uma maneira geral, por exemplo, na prestação de serviço, o governo entende que uma lucratividade média é de 32%. Então, o lucro que o governo identificou através de estudos econômicos que deve ser buscado pelas empresas, né, e que é atingido na prestação de serviço, é de 32%. Com isso, com base num princípio que é o princípio da praticidade, eu posso simplificar esses controles que são aplicados ao lucro real para presumir, então, que o seu lucro vai ser de 32%, e com base nessa presunção, aplico os mesmos tributos que incidem na apuração do imposto de renda com base no lucro real. Imposto de renda, contribuição social, PIS e COFINS. De forma que, se a minha quanto maior for a minha lucratividade, considerando aquele patamar estabelecido pelo governo de 32%, mais interessante se torna para mim optar pelo lucro presumido. É aquela mesma questão, né? Quanto menos filho, menos despesa com educação, menos despesa com saúde, né? Para mim vai se tornando mais interessante a declaração simplificada. Agora, se eu for casado, 3 filhos, despesa com escola, plano de saúde, etc., aí o lucro real aqui se torna a minha melhor opção, até porque é provável que eu tenha um lucro negativo. E finalmente, ontem eu estava vendo o discurso da presidente da República falando a respeito da necessidade de simplificação do sistema. Sem sombra de dúvidas, é um dos nossos maiores entraves e eu acho que isso é consenso. E nesse sentido, nós demos um passo muito significativo no ano passado com a aprovação da Lei Complementar número 147, que permitiu, então, com que diversas atividades que até então não podiam optar pelo Simples, passassem a poder optar pelo Simples. Dentre elas, né, atividades de profissionais liberais, como engenheiros, como advogados, como publicitários. Essas atividades de prestação de serviço, elas não podiam optar pelo Simples e agora já podem. Então, quase a totalidade das atividades econômicas hoje, desde que sua receita anual não ultrapasse R$3.600.000, tem a possibilidade de optar pelo Simples.
E nesse regime, o que acontece? Todos esses tributos, eles são calculados de maneira unificada, aplicados sobre o seu faturamento, então não há uma necessidade de um grande número de controles e de obrigações acessórias sobre esses custos e despesas, já que simplifica-se a operação por uma questão de praticidade e, ao mesmo tempo, tributa-se a receita com base num percentual desse faturamento das empresas. Só que muito se vende a ideia do simples como sempre a melhor opção. E às vezes não é. Às vezes não é. Raul, se você puder, por favor, fazer uma simulação. Aqui a gente tem, por exemplo, uma empresa de tecnologia, uma empresa de TI, que tem um faturamento de R$200 mil por ano, por mês, um custo de bens e serviços utilizados como insumos de 15 mil, despesas operacionais da ordem de 50 mil e despesas com o pessoal de 50 mil reais. Então eu tenho um resultado operacional de 85 mil reais. Agora, essa empresa pode estar no primeiro ano, pode estar numa fase de investimento, ela pode estar começando as suas atividades, ela acabou de conseguir um investidor anjo e ela vai fazer algum investimento no sentido de aumentar suas instalações, ou então ela está no início das suas atividades porque ela está numa fase pré-operacional. Reduza, por favor, essa receita aqui para 100 mil reais. Só antes, um minuto. Desça aqui, por favor. Nessa situação, pode descer, por favor. Nessa situação, com uma receita de 200 mil reais, eu tenho pelo lucro real 52 mil, pelo lucro presumido 36 mil e pelo simples 33 mil reais de total de tributos federais pagos sob essa receita de 200 mil reais. Mas se eu estou no meu primeiro ano, num ano de investimento, vamos reduzir essa receita para 100 mil reais dessa mesma empresa. Ou num ano de retração econômica, como que a gente parece que vai enfrentar. Se eu reduzir essa receita para 100 mil reais, no lucro real, como o meu resultado aqui está sendo negativo, eu vou ter ainda assim, eu vou pagar tributos, porque eu estou pagando as contribuições para o PIS e para a COFINS, mas eu vou ter um resultado negativo e vou ter prejuízo fiscal e base de cálculo negativo de contribuição acumulado para compensar quando essa empresa virar a chave e se tornar lucrativo. No lucro presumido, é uma situação que eu tenho resultado negativo e mesmo assim estou pagando 17 mil de tributos. E no lucro presumido, 16.500 reais, no simples, 16.500 reais, apesar de estar tendo um resultado negativo. Então não é sempre que o simples vai ser a melhor opção. É muito comum, e aqui não vai nenhuma crítica, mas é uma tendência nossa a simplificar as coisas, a querer uma comodidade maior. É muito comum as pessoas acabarem optando pelo simples, porque meu contador me falou, não vai nenhuma crítica aqui, nenhuma contabilidade, mas, querendo ou não, o número de obrigações de uma empresa optante pelo lucro real e optante pelo simples ou pelo lucro presumido é abissal. Então ele vai ter muito mais trabalho com uma empresa do lucro real do que com uma empresa no simples ou no lucro presumido. Por isso é que eu falo, não negligenciem a administração do seu negócio. Estejam junto, conversem, questionem, discutam esses pontos, porque nem sempre o que é bom para você é bom para a pessoa que está te auxiliando. Então estejam seguros de que aquela é a melhor opção. Às vezes, sua contabilidade, seu escritório de advocacia, ele não conhece seus planos, ele não sabe quais são os investimentos que você vai fazer no ano que vem, porque você tem que fazer essa opção no início de cada ano. E uma vez feita essa opção, ela dura durante todo o ano. E se você tem planos de investimento no ano que vem, que você vai ter muita despesa operacional,
e num ano de retração econômica, como que a gente, né, parece que vai viver esse ano, ou no ano passado, um ano de Copa, um ano de eleições, então talvez seja a hora de sentar, fazer as contas na ponta do lápis para falar, olha, esse ano eu vou ter muito investimento, vale a pena ir para o lucro real. Ultrapassado esse período de investimento, quando a empresa virar a chave e consumir aquele prejuízo fiscal que incorreu durante aquele ano de dificuldade, aí eu vou fazer a mudança então para o lucro presumido, porque isso pode mudar todo ano, mas todo ano é importante que você sente, converse, transmita a esse profissional quais são seus planos, para que possa ser feita então uma opção mais adequada à sua atividade e ao seu momento. Ok? Podemos voltar. Obrigado. Operacionais. Esses planejamentos são aqueles que envolvem as atividades da empresa mesmo. Então, é muito comum no setor de tecnologia. A tecnologia, ela nunca está sozinha, né? Ela sempre está com outra atividade que a complementa, né? Ou que dá justificativa para o serviço específico que ela atua. Eu tenho um exemplo, por exemplo, no escritório, que é uma empresa que ela trabalha com tecnologia, mas trabalha com publicidade. Ela acopla os dois. Então, ela se utiliza da tecnologia como uma ferramenta dentro da publicidade. Faz peças, faz engenhocas de publicidade das mais diversas, prestando, então, serviços de TI e prestando serviços de publicidade e propaganda. Então, essa empresa a gente já abriu e fechou a empresa umas 2 vezes. Porque, num primeiro momento, a atividade de publicidade e propaganda não podia ser optante pelo Simples. A atividade de tecnologia e informação, sim. Então, nós segregamos a empresa em 2, de forma que, quando ela prestasse serviços de TI, ela faturasse pela empresa de TI. Quando ela prestasse serviços de publicidade e propaganda, faturasse pela empresa de publicidade e propaganda. Mesmo quadro societário. Transferiu os empregados que trabalhavam com TI para outra empresa, teve uma redução significativa da contribuição previdenciária sobre a folha de salário, porque a empresa de TI que tinha maior folha, ela não é tributária de segunda folha, só é tributária de segundo faturamento, e a empresa de publicidade pôde então continuar no lucro presumido, pagando os seus tributos, mas sobre uma base bem menor, porque aqui eu tenho 2 bases separadas, e aí eu diminuo a receita de cada uma delas e reduzo, consequentemente, a tributação de cada uma delas. Ah, mas a empresa do Simples, você não pode ser sócio de outra empresa. Depende. Desde que o faturamento global de todas as empresas não ultrapasse 3.600.000, pode sim. Então, atentem-se para essas possibilidades. O que acontece quando, agora, a Lei 147, a Lei Complementar número 147, permitiu, então, que a atividade de publicidade e propaganda fosse optante pelo Simples, nós fizemos um novo estudo. Opa, vamos pensar aqui, agora pode ser pelo Simples. Então, vale a pena voltar à empresa que constitui uma única empresa, novamente? Só que, até dentro do Simples, ele é complicado. Porque conforme a atividade, a contribuição previdenciária, que é aquela sobre a folha de salário, ela vai estar dentro ou vai estar fora do Simples. E no caso da TI, ela está dentro. No caso da publicidade e propaganda, ela vai estar fora. E as alíquotas também são muito diferentes. Enquanto a alíquota de TI começa em 5% aproximadamente, a alíquota de publicidade e propaganda começa em 14%. Então, para começar em 14% e ainda pagar a contribuição sobre folha de salário, não, lucro presumido. Então, no caso deles, a melhor opção foi manter-se no lucro presumido, a empresa de publicidade e propaganda, e a empresa de TI manter-se no Simples. Para vocês perceberem que não tem regra absoluta. Olha, o Simples é sempre melhor. Ah, o lucro real é sempre melhor. Não, é cada caso. Mas tem que fazer conta. Tem que
né, dedicar um tempinho ali a estudar essa atividade. E, finalmente, a última modalidade de planejamento tributário, sobre a qual eu queria falar, ela trata de uma possibilidade que é menos conhecida de vocês. São justamente os questionamentos administrativos e judiciais relativos ao pagamento de tributos. Como eu já havia adiantado, não há dúvida de que o sistema é complexo, o sistema é mutante e ele prevê sanções muito graves. Então, o contribuinte, diante desse quadro, acaba optando por tentar manter a sua regularidade fiscal e pagar o tributo, né, de forma a não sofrer essas penalidades. Então, em 100% das empresas do Brasil, eu posso afirmar isso com certa segurança, depois de 15 anos atendendo empresas nessa área tributária, tem tributo pago a maior, em 100%. Não tem nenhuma empresa no Brasil hoje. Claro, eu não estou fazendo um comparativo, vamos supor, a empresa paga menos de um lado e paga mais de outro, mas só na parte do pagamento indevido a maior, tem pagamento a maior. Tem pagamento a maior, quer seja por uma cobrança, por exemplo, nesse caso do ISS da Prefeitura de Belo Horizonte, que mesmo a lei, né, não tendo respeitado os trâmites legislativos, a Prefeitura está exigindo essa alíquota de 2,5%, sendo indevido, quanto também interpretações que são feitas pelos órgãos de fiscalização em relação a leis, que acabam ampliando o conceito ou a base de cálculo de determinados tributos. Isso é muito comum acontecer no Brasil e aconteceu recentemente no caso do PIS, da contribuição do PIS e da COFINS, porque a lei prevê que elas incidem sobre o faturamento. O que é faturamento? Faturamento é a receita decorrente da prestação de serviço ou da venda de mercadorias. Ponto. Aí o que acontece? A sua empresa, ela está instalada em um determinado imóvel, lá no São Pedro Valley, e aí você optou por vir para o BHTEC, porque o BHTEC te dá condições mais favoráveis de empreender. O que você vai fazer? Aquela casa lá era sede própria. Você vai alugar aquela casa. Então você alugou aquela casa, que era da empresa, aquela casa passou a te dar a receita de aluguel, certo? Você pegou essa receita de aluguel e resolveu investir no CDB. Você conseguiu uma taxa lá de rentabilidade boa, de 102% do CDI, e aí você vai receber o resultado daquilo na sua conta corrente. Aquele resultado é uma receita financeira, certo? Tudo bem. Aí na hora de fazer a declaração para a Receita Federal fala o seguinte: você vai pagar a contribuição do PIS e da COFINS sobre a receita bruta. Receita bruta é todo o ingresso no caixa da empresa. Aquele ingresso envolve não só a receita da prestação de serviço ou da venda de mercadoria, mas também as receitas de aluguel, as receitas financeiras, as receitas de royalties, que vocês porventura recebam. Então, o que acontece? O governo, na sua interpretação da lei, ampliou o conceito de faturamento para tentar equiparar esse faturamento à receita bruta. Só que isso é ilegal, a lei fala faturamento. Só que precisou de 15 anos para essa discussão chegar ao judiciário, amadurecer e o Supremo Tribunal Federal finalmente declarar que é inconstitucional a equiparação do faturamento à receita bruta. Então você vai ter que pagar o PIS e a COFINS só sobre prestação de serviço ou venda de mercadoria. Aluguel está fora, né? Receita financeira está fora. Quem já pagou? Pede de volta. E os impostos? Sim. Tem que entregar e você pode fazer a compensação. Então você ingressa com a ação judicial, pedindo de volta esses valores, e aí vai fazer uma compensação por um sistema que é o chamado PETCOMP, né? Pedido eletrônico de restituição via declaração de compensação. E aí você
todos os valores que você tem que pagar de imposto de renda, contribuição social, PIS e COFINS, você pode usar esse crédito para compensar. Pode virar o ano? Pode. Você só que a única limitação temporal é a seguinte: ingressou com ação judicial, você só pode pedir os últimos 5 anos. Tá? Então, se você está pagando mais imposto há 10 anos, 5, seu crédito já prescreveu. Você só pode buscar os últimos 5. Ok? E aí eu trouxe 2 exemplos aqui. Dois exemplos aqui mais ligados à área de tecnologia. Um é relativo ao desenvolvimento e licenciamento de software. Software, segundo a Associação Brasileira de Desenvolvedores de Software, eles podem ser classificados de 3 formas. Engraçado porque a primeira delas nem se utiliza mais. Antes falava software de prateleira, né? Porque vinham aquelas caixinhas do Windows que ficavam nas prateleiras das lojas. Hoje, falar em software de prateleira revela a idade. Mas são softwares que são standard, que são padrão, que você não faz nenhuma adaptação para o seu cliente. Esse tipo de software é tratado como uma mercadoria. Já aquele software que é desenvolvido sob medida, ou aquele software que ele pode ser customizado para poder se adequar à necessidade do seu cliente, nesse caso, ele é tratado como um serviço. Porque em a obrigação é de entrega, a obrigação de dar. Eu te entreguei um pacote que tem um software. No outro, a obrigação é de fazer. Eu vou desenvolver um sistema especial para você. Ou eu vou parametrizar aquele sistema para que ele se adeque às suas necessidades. Aí a obrigação torna-se de fazer. Então, a jurisprudência, de uma maneira simplificada, ela acabou seguindo essa orientação. Quando prevalece a obrigação de fazer, que é o serviço, as empresas devem pagar o ISS. Agora, quando prevalece a obrigação de entrega, como no caso desses softwares de prateleira, aí deve incidir o ICMS. Só que software não é mercadoria. Então, como é que eu vou pagar o imposto sobre circulação de mercadoria? Acabou o Poder Judiciário decidindo o seguinte, que o software não é mercadoria, mas a mídia na qual aquele software está inserido é. Então, sobre o disquete, sobre o CD, sobre o DVD, deveria haver a incidência do ICMS. Mas essa discussão acabou ficando ultrapassada, né? Porque hoje... Exatamente, hoje é tudo através de download, né? Mas essa diferenciada. Eu tenho uma dúvida. Se a gente trabalha com um pacote premium, né, freemium, que tem você tem 2 planos. Um que é padrão, você vende ele a um preço, e o mais caro, se você for customizar em cima do mesmo sistema. Como é que é? Segrega. A parte do serviço... parte você cobra um... Sim, a parte do serviço você vai segregar no seu contrato e na sua nota fiscal e vai recolher serviço só sobre aquela parte... Que foi customizada. Isso. Tá? Igual oficina mecânica. Peça e mão de obra. Entendi. Tá? Mas essa segregação do software, ela se tornou interessante, essa classificação do software, apesar daquela discussão estar ultrapassada, porque ela impactou em todo o entendimento que a Receita Federal e que o Poder Judiciário tem do software, teve do software daí por diante. E uma delas, essa sim é relevante, refere-se ao PIS/COFINS importação. É muito comum as empresas, né, grandes empresas aqui no Brasil, fazerem a importação de softwares de gestão, softwares de controle, as empresas de mineração, fazem muita importação de software da Oracle, por exemplo, ou SAP. Então, o que acontece? Dentro dessa importação, nós temos um tributo
que é o PIS e a COFINS em importação. E é justamente esse o fator que a Receita Federal tem colocado. Olha, sobre o valor que você paga a título de licenciamento daquele software, o direito de usar aquele software, não existe um serviço que está sendo importado. O serviço aconteceu no passado, quando houve o desenvolvimento do software. Existe hoje um software padrão, e aquele software padrão ele é disponibilizado para o mercado mediante transferência, né, do direito de uso. Você pode usar o meu software, eu te dou uma licença para que você use o meu software. Ah, mas aquele software ele vai ter que ser customizado para atender a necessidade do cliente. Eu tenho que ter um serviço de manutenção, atualização, assistência técnica. Tudo bem. Então segregue as atividades. Sobre o valor da licença, o valor que remunera a licença, que são os royalties, você não deve pagar o PIS, COFINS, importação. Mas sobre os serviços técnicos, né, de assistência, de forma individualizada, de parametrização desse software, sim. Só que como em softwares como SAP, Oracle, etc., a tendência é que o valor da licença seja muito mais alto do que o valor dos serviços que vão ser necessários para a parametrização daquele software. O fato de segregar essas duas despesas faz com que haja uma redução de 9,25 no valor total da licença que você paga por esse software. Então, essas despesas segregadas, por si só, já geram uma redução significativa quando vocês têm que fazer a importação de software. E se fizerem importação de software padrão, sem nenhuma parametrização, como no caso de alguns aplicativos, não haverá nenhum custo, já que todo valor que é pago a título de royalty. Ok? Queria mostrar para vocês só um videozinho antes da gente concluir. São 3 minutos, é coisa rápida. Para comemorar nossos 90 anos, decidimos celebrar o hoje. Aqui, obrigado, Cléber. Boa tarde. Boa tarde. Eu gostaria de falar com o responsável pelo estabelecimento. Não, sou eu mesmo. Bom, senhor, eu sou fiscal da Receita. Eu percebi que a sua loja funciona há 10 anos sem pagar qualquer tipo de imposto. Então, infelizmente, a gente vai ter que fechar a loja até que o senhor pague a quantia de R$320 mil referente a esse período. O senhor deve estar vendo algum engano aqui. Que engano? Isso aqui não é padaria, não. Isso aqui é uma igreja. Como? Isso é uma igreja. Você não viu ali, ó, a razão social é aquela ali, ó. Igreja Universal do Pão em Cristo. O senhor fabrica pão, isso aqui, né? E o senhor bota aqui o pão para vender, então Não. é só uma padaria. Aí que tá, o senhor não vende nada aqui. Não, mas peraí. Tem aqui uma plaquinha em cima de uma unidade, isso caracteriza uma venda? Isso aqui é a doação correspondente ao brinde que você vai ganhar, que no caso é um pão doce de Deus. Então a pessoa doou R$2,50, ganhou um quibe abençoado. Ela doou R$4,50, ganhou uma ciabatta cristã com direito a um sagrado refresco. Doou R$13,20 é o nosso almoço episcopal. E aí, Zé, tudo bem? Qual é o prato do dia? O prato do dia é um frango benzido. Vê um pra viagem, por favor. Jesus Cristo, esse é o vosso corpo, esse é o vosso frango. Pelo mistério do sangue de Jesus, tomai esse frango, que vós sois o corpo de Cristo. Amém. Corpo de Cristo. Não, só fala, só amém, só. Amém. Isso, não precisa repetir não, tá? Próxima vez. Você benzeu o frango? Não, que deixou de ser um frango e passou a carregar simbolicamente o corpo de Cristo que morreu pelos nossos pecados. Olha só, o senhor vai me desculpar, mas essa sua religião aí não existe. O senhor não vai me convencer que esse frango aí pode ser sagrado. Então, um pedaço de papel pode. Uma santa de madeira toda carcomida de cupim, pode. Um elefante que na verdade é uma mulher que tem 6 braços, A pode. diferença é que o senhor inventou essa palhaçada dessa religião para não pagar imposto. A diferença que isso está fazendo, o senhor escarnecer de objeto de culto religioso. Fazer intolerância religiosa pega 3, 5 anos de cadeia. Vamos deixar isso pra lá. Então, o senhor me vê aí uma esfirra cristã. 3,30. Sai um churro ungido, sai um croissant, sai um pão. Café não tem, temos com fé.
Isso é um pão doce céu. Barriga fria, pastel de Santa Clara, um confezinho. Um confezinho aqui para ele. Vê um sonho com Cristo. O senhor deu, vê um quipão aqui para ele. Vê uma broa circuncisada aqui para ele. Esse pessoal é ótimo, né? É óbvio que é uma brincadeira que leva a situação ao extremo, uma situação de fraude, mas que vale para que a gente possa chamar a atenção, né, para a necessidade de um planejamento tributário. Então, conforme o modelo que se optar para se realizar a sua determinada atividade, você pode ter uma tributação maior ou menor e, no final das contas, o resultado que vai ser revertido em prol daquele empreendimento, do sucesso daquela iniciativa. Então, de uma forma sucinta, eram essas as considerações que eu queria deixar para vocês e queria me colocar à disposição para qualquer pergunta, qualquer esclarecimento que vocês entendam necessários, tá bom? Muito obrigado.